Antes de começar, eu preciso te avisar uma coisa. O que você vai ouvir agora não deveria ser contado. A mulher dessa história me fez jurar segredo 3 vezes. Ela segurou meu braço, olhou nos meus olhos e disse: "Nunca conte isso pra ninguém." Mas depois do que aconteceu semana passada, depois que encontraram as marcas na margem do rio, depois que outras mulheres começaram a relatar a mesma coisa, eu não tenho mais escolha. Porque agora não é só ela que está vendo. E se você mora perto de rio, se você costuma sair à noite, você precisa saber disso. O nome dela eu não posso falar. Questão de segurança. Mas vou chamá-la de Maria. Maria tem 26 anos e mora numa vila ribeirinha, no coração da Amazônia. 40 famílias, nenhuma rua asfaltada, 3 horas de barco até a cidade mais próxima. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as lendas não são lendas, são avisos. E o aviso mais importante da vila era simples: nunca vá buscar água depois das 7 da noite. Nunca! Principalmente se você for mulher. Principalmente em noite de lua cheia. Maria morava numa casa de madeira com a mãe, Dona Rosa, que estava doente há meses. Diabetes avançada, pressão descontrolada e nenhum médico num raio de 50 quilômetros. Toda noite, Maria descia o barranco íngreme até a beira do rio para buscar água limpa. O poço da vila tinha secado no verão e o Rio Negro era a única fonte. Ela sempre fazia isso no fim da tarde, por volta das 6 horas, quando ainda tinha luz. Sempre voltava antes das 7. Esse era o acordo não dito com o rio. Mas naquela terça-feira, tudo deu errado. Dona Rosa passou mal de tarde. Vômito, tremores, a pressão foi para 180. Maria teve que correr na casa da vizinha para pegar remédio emprestado. Teve que fazer compressa, teve que segurar a mãe nos braços enquanto ela chorava de dor. Quando finalmente conseguiu acalmar Dona Rosa e colocá-la para dormir, Maria olhou para o relógio de parede. 7h47 da noite, e não tinha uma gota de água em casa. Ela ficou parada na cozinha, olhando para os baldes vazios. A mãe precisava tomar o remédio em 2 horas. Remédio sem água não desce. E a casa da vizinha mais próxima ficava do outro lado da vila. 15 minutos de caminhada no escuro. O rio ficava a 5 minutos. Maria pegou o balde, pegou a lanterna e abriu a porta. O vento frio da noite bateu no rosto dela. A floresta estava estranhamente silenciosa. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum macaco. Quando a Amazônia fica muda, é porque algo grande está se movendo. Ela desceu o barranco devagar, usando a lanterna para iluminar as raízes escorregadias. A lua cheia estava enorme no céu, refletindo na água preta do rio. Tinha uma neblina fina começando a subir da superfície, como se o rio estivesse respirando. Maria chegou na margem, no lugar onde ela sempre buscava água. Um tronco caído servia de apoio. Ela se ajoelhou, mergulhou o balde. E foi aí que sentiu. A água estava quente, não morna, quente, como se algo estivesse respirando embaixo. Maria congelou. Rio de água preta é sempre frio à noite, 24 graus no máximo. Mas ali, naquele ponto exato, a água estava pelo menos 10 graus mais quente. Ela podia sentir o calor subindo em ondas. E tinha mais. Bolhas. Pequenas bolhas, subindo devagar, estourando na superfície com um som abafado. Pop, 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 como respiração. Maria deveria ter largado o balde e corrido. Qualquer ribeirinha com juízo faria isso. Mas sabe o que ela fez? Ela se inclinou mais perto. Porque tinha algo brilhando embaixo da água. Algo rosa. E foi nesse momento que a água se abriu. Devagar, suave, como cortina de teatro, e a cabeça apareceu. Um boto cor-de-rosa. Olhos pequenos, pretos, brilhantes. Focinho arredondado. Mas tinha algo errado. Muito errado. O boto não mergulhou de volta. Ele ficou ali, parado, com metade da cabeça fora d'água. E os olhos? Os olhos estavam fixos em Maria. Não era olhar de animal. Era olhar de quem está estudando. De quem está pensando. De quem está decidindo. Maria largou o balde. O coração disparou. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. E o boto começou a se mover. Não para dentro do rio. Para fora. Ele subiu na margem lamacenta, usando as nadadeiras como braços.
A pele dele brilhava à luz da lua, rosa, úmida, e começou a esticar. A pele começou a esticar como massa de pão. Maria ouviu um som que ela nunca vai esquecer. Crec, crec, crec. Ossos se movendo debaixo da pele. A coluna se alongando. As nadadeiras se abrindo. E de dentro da boca do boto saiu um som. Um assobio. Agudo, longo. Mas tinha algo dentro do assobio. Uma palavra. Uma palavra quase humana. Você. Maria estava paralisada. Não conseguia gritar, não conseguia correr. Era como se o cérebro dela tivesse desligado todos os comandos do corpo, exceto um: observar. E ela observou a coisa mais impossível que alguém pode ver. O boto estava mudando de forma. A ciência diz que isso não existe. A religião diz que isso é obra do demônio. Mas na Amazônia, Ribeirinho não liga para a ciência nem para a religião. Ribeirinho liga para o que os olhos veem. E os olhos de Maria estavam vendo um boto se transformar em homem. A transformação não foi rápida. Levou quase 3 minutos. 3 minutos eternos. A pele rosa começou a escurecer em algumas partes, clareando em outras, como se estivesse redistribuindo o pigmento. A cabeça alongou. O focinho encolheu. Os olhos pequenos se expandiram, ficando maiores, mais expressivos, assumindo a forma de olhos humanos, mas mantendo aquele brilho amarelado de animal noturno. As nadadeiras se dividiram. 1, 2, 3, 4, 5. Dedos. Dedos com membranas entre eles, mas dedos. A cauda se retraiu com um som molhado, sugando para dentro do corpo, e no lugar dela 2 pernas começaram a se formar. O pior não era ver a transformação. O pior era ouvir. Cada mudança vinha com um som. Crec, quando os ossos se reposicionavam. Splash, quando a pele se reorganizava. Um sussurro úmido, quando os músculos se formavam. E durante todo o processo, a criatura não tirou os olhos de Maria. Nem por um segundo. Era como se ela fosse a razão da transformação. Como se ele estivesse fazendo aquilo para ela, para impressionar, para seduzir, ou para aterrorizar. Quando a transformação terminou, o que estava na frente de Maria não era mais um boto, mas também não era um homem. Era algo entre. A pele ainda tinha um brilho rosado, como se estivesse sempre molhada. Os dedos eram longos demais. O pescoço era um pouco mais fino que o normal. E o rosto? O rosto era quase perfeito. Bonito até. Traços simétricos, queixo definido, lábios cheios. Mas os olhos entregavam. Amarelos. Com pupila vertical. Olhos de predador. A criatura deu um passo. As pernas tremeram, inseguras, como recém-nascido aprendendo a andar. Deu outro passo, mais firme. Outro. Agora com confiança. E abriu a boca. Maria viu que os dentes eram pequenos demais. Dentes de boto. Não serviam para morder. Serviam para segurar. A criatura tentou falar e o que saiu foi uma voz distorcida, como alguém falando embaixo d'água e no ar ao mesmo tempo. Você veio. 2 palavras, mas carregadas de significado. Você veio. Não como surpresa, como confirmação. Como se ele estivesse esperando. Como se ela devesse estar ali. Maria sentiu a garganta fechar. O medo não era mais paralisia. Era pânico. Instinto puro gritando, corre! Ela se virou, deixou o balde, deixou a lanterna e correu barranco acima. As raízes que na descida pareciam simples, agora eram armadilhas. Ela tropeçou 2 vezes. Na segunda, ralou o joelho na pedra. Sangue escorreu quente pela perna. E atrás dela, o som. Passos molhados. Splash, splash, splash. Lentos, constantes, sem pressa. Ela não olhou para trás. Olhar para trás em fuga é perder velocidade. Perder velocidade é morrer. Maria conhecia o barranco de memória. Sabia que no topo tinha uma trilha que levava direto para a vila. 50 metros. Só 50 metros e ela estaria em segurança. As casas, as pessoas, a luz. Ela correu com tudo que tinha. Os pulmões ardendo, o coração socando o peito. E o som atrás dela não parava. Splash, splash, splash. Cada vez mais perto. Splash. Cada 30 metros pro topo. 20. 15. Maria cometeu o erro que todo mundo comete. Ela olhou para trás.
e o que ela viu quase fez o coração dela parar. A criatura estava a menos de 5 metros, subindo o barranco de 4, os dedos com membranas se agarrando nas raízes com força inumana, a cabeça inclinada para o lado, estudando ela, e no rosto aquela expressão. Não era raiva, não era fome, era algo pior. Era interesse, curiosidade, como o cientista observando o rato em laboratório. E os lábios. Os lábios estavam curvados, num sorriso. Maria gritou, um grito que rasgou a noite, e aconteceu algo inesperado. Do rio, uma resposta. 2 assobios, altos, agudos, urgentes. A criatura parou no meio do movimento. A cabeça virou para o rio num reflexo impossível, quase 180 graus. Os olhos amarelos se arregalaram. E pela primeira vez, Maria viu algo naqueles olhos, além de predador. Medo. A criatura tinha medo de algo na água. Ela ficou ali, congelada, dividida entre 2 escolhas. Continuar a caçada ou obedecer ao chamado. Os assobios vieram de novo, mais altos, mais insistentes. E a criatura tomou a decisão. Ela recuou, devagar, sem tirar os olhos de Maria. Passo a passo. Splash, splash, splash. Descendo o barranco de costas. Quando chegou na margem, parou. Olhou para Maria uma última vez e mergulhou. A água se fechou em cima dela sem fazer barulho, como se nunca tivesse estado ali. Maria desabou no chão, chorou, vomitou. Ficou ali tremendo por quanto tempo, ela não sabe. Podia ter sido 5 minutos, podia ter sido 1 hora. Quando finalmente conseguiu se levantar e voltar para casa, Dona Rosa estava acordada, preocupada. Cadê a água? Maria não respondeu. Foi pro quarto, trancou a porta e não dormiu. Ficou sentada na cama até o sol nascer, ouvindo, esperando o assobio. Ele não veio, mas Maria sabia. Sabia que aquilo não tinha terminado. Maria não contou para ninguém, não no primeiro dia. Acordou com o corpo dolorido, o joelho inchado, a mente embaralhada. Será que foi real? Será que ela tinha dormido no barranco e sonhado tudo? Mas quando foi lavar o rosto, viu no espelho arranhões no braço, lama seca no cabelo e a marca no pescoço, pequena, circular, como se algo tivesse pressionado ali, como ventosa, marca de boto. Ela passou o dia em silêncio, ajudou a mãe, cozinhou, limpou a casa. Mas não desceu no rio. Pegou água na casa da vizinha, inventou desculpa. À noite, trancou todas as portas. Empurrou um armário contra a janela que dava para o lado do barranco. Dona Rosa perguntou se estava tudo bem. Tá sim, mãe. Só cansada. Mentira. Maria estava apavorada. E a noite foi longa. Cada som era ameaça. Cada vento era assobio. Ela dormiu com a luz acesa pela primeira vez desde criança. No segundo dia, Maria tomou coragem. Precisava saber se era louca ou se aquilo tinha acontecido mesmo. Esperou até tarde, quando sabia que encontraria seu Raimundo na venda. Raimundo era o mais velho da vila. 83 anos. Nasceu ali. O pai dele nasceu ali. O avô dele nasceu ali. Se alguém sabia alguma coisa sobre o rio e suas coisas, era ele. Maria comprou café e ficou enrolando, esperando a venda esvaziar. Quando ficaram sozinhos, ela perguntou: Seu Raimundo, o senhor já viu alguma coisa estranha no rio? O velho parou de contar troco. Olhou para ela com aqueles olhos fundos, cansados de tanto ver. Que tipo de coisa estranha? Maria engoliu seco. Tipo, boto. Boto que muda. Boto que vira gente. O silêncio que se instalou na venda foi pesado. Seu Raimundo pôs a mão no balcão, as veias saltadas, os dedos tremendo levemente. Quando ele falou, a voz saiu baixa. Você viu? Não era pergunta. Era afirmação. Maria sentiu as lágrimas virem. Eu vi. Seu Raimundo suspirou fundo. Fechou a tampa da caixa registradora. Virou a placa da porta para fechado, mesmo sendo meio-dia, e contou. Contou que não era a primeira, que a cada 10, 15 anos acontecia de novo. Uma mulher via, sempre mulher, sempre sozinha, sempre à noite, e sempre perto da lua cheia. A última tinha sido em 2009, filha do Joaquim. Ela tinha 22 anos. Desceu buscar água às 8 da noite. Voltou correndo, gritando, dizendo que tinha visto o homem saindo do rio. Ninguém acreditou.
Disseram que era cachaça, que era cabeça fraca, que era histeria. Mas 3 dias depois, encontraram ela. Na beira do rio. Nua. Molhada. Cabelo cheio de lodo. Olhar vazio. Não falava, não comia. Só ficava olhando para o rio. Levaram ela para a cidade. Internaram. Os médicos disseram que era surto psicótico. Deram remédio. 6 meses depois, ela melhorou. Voltou para a vila, mas nunca mais foi a mesma. Casou, teve filho, vida normal. Só que toda lua cheia ela trancava as portas. E nunca mais chegou perto do rio. Maria sentiu o sangue gelar. E as outras? Quantas outras? Seu Raimundo coçou a barba grisalha. Minha avó contava que a mãe dela viu. Minha mãe dizia que a tia dela viu. Sempre a mesma história. Boto que vira homem. Homem bonito, sedutor, que chama a mulher para o rio. Algumas vão, algumas resistem. As que vão, voltam grávidas. Barriga que cresce rápido demais. Parto difícil. E a criança? A criança sempre nasce com algo estranho. Dedos grudados. Olhos claros demais. Jeito esquisito de nadar. Isso é lenda, seu Raimundo. Lenda. O velho riu sem alegria. Lenda é história que ninguém viu. Isso aqui, menina, é maldição que todo mundo viu, mas ninguém fala. Porque falar é atrair. E atrair é morrer. Maria sentiu o chão sumir. Então é real. Tudo. O boto. A transformação. Tudo. Raimundo assentiu devagar. Real como você e eu. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa importante. Ele se inclinou para o lado dela, a voz num sussurro. Você resistiu. Você correu. Você não foi seduzida. Isso é bom, muito bom. Porque as que deixam ele tocar, essas nunca esquecem. Ficam obcecadas. Voltam toda noite. Até que um dia, não voltam mais. E o que eu faço? O que eu faço agora? Seu Raimundo segurou a mão dela. Você não desce mais no rio. Nunca. Nem de dia, nem acompanhada. Nunca. Você pede água para os vizinhos. Você pega no poço da vila, mesmo seco. Você faz o que for preciso. Mas não volta lá. Porque agora ele te viu. Ele te escolheu. E Boto não esquece. Boto não desiste. Boto espera. E espera. E espera. Até você vacilar. Até você baixar a guarda. E aí, ele volta. Maria seguiu o conselho. Durante 10 dias não chegou perto do rio, pegava água com a vizinha. Pagava os meninos da vila para buscar. Inventava desculpa atrás de desculpa. Dona Rosa estranhava, mas não perguntava muito. E aos poucos, a vida voltava ao normal, ou quase. Porque de noite, Maria sonhava. Sonhava com água. Sonhava com assobio. Sonhava com olhos amarelos, olhando ela através da janela. Acordava suada, coração disparado, com a certeza de que tinha alguém no quarto. Mas nunca tinha. No 11º dia, aconteceu algo diferente. Maria estava varrendo o quintal quando ouviu. Assobio, distante. Vindo do rio. Ela congelou, pôs a mão no peito. Respirou fundo. É o vento. Só o vento. Mas o assobio veio de novo, mais claro, mais próximo. E tinha algo nele. Um chamado, uma música, uma promessa. Maria largou a vassoura. Entrou correndo em casa. Trancou a porta. Tapou os ouvidos. Mas o som continuava. Não vindo de fora. Vindo de dentro, da cabeça dela. À noite, ela não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama. O corpo estava cansado, mas a mente estava acesa. E tinha algo mais. Um calor. Um calor estranho, subindo do baixo ventre. Não era febre. Era desejo. Desejo que ela não convidou. Desejo que apareceu do nada. Imagens vinham na cabeça dela. A criatura. O rosto quase perfeito. Os olhos amarelos. O corpo brilhante. As mãos com membranas, tocando, segurando, puxando para dentro d'água. Maria se levantou de um pulo. Jogou água fria no rosto. Isso não sou eu. Isso não sou eu pensando. Mas era. Ou estava se tornando. Nos dias seguintes, o desejo só cresceu. Maria começou a inventar desculpas para passar perto do rio. Não descia, mas ficava no alto do barranco, olhando, esperando, procurando. O que você tá fazendo aí, menina? A vizinha perguntava. Nada, só olhando. Mas não era só olhando, era esperando ele aparecer. Querendo que ele aparecesse.
E essa vontade apavorava Maria mais que a própria criatura, porque ela estava perdendo o controle. No 18º dia, Maria quebrou. Era madrugada, 3 e pouco da manhã. Dona Rosa dormia profundamente. A vila inteira dormia. Maria estava acordada na cama, suando, o corpo pedindo algo que a mente rejeitava. E o assobio, o maldito assobio não parava. Ela se levantou, descalça, de camisola, abriu a porta devagar. O vento frio bateu no rosto. A lua estava minguante agora, quase escondida. A vila estava escura, e Maria começou a andar. Não decidiu andar. As pernas decidiram por ela. Ela desceu a trilha no escuro, sem lanterna, sem sapato. Os pés conheciam o caminho. Quantas vezes ela tinha feito aquele trajeto? 1000, 2000? O corpo tinha memória. Chegou no alto do barranco. Parou. Olhou para baixo. A água estava negra, imóvel, morta. Nenhum assobio, nenhum brilho, nada. Maria respirou fundo. Vai embora. Volta para casa. Isso é loucura. Mas ela não voltou. Desceu um degrau. Outro. E quando chegou na margem, quando seus pés descalços tocaram a lama fria, ela viu bolhas, pequenas bolhas subindo. Pop, pop, pop. O coração de Maria disparou. Não de medo, de antecipação. A água começou a se mexer. Um redemoinho se formou. E ele emergiu, devagar, majestoso, o boto. Olhos fixos nela. E começou a transformação. Mas dessa vez, Maria não correu. Ficou ali, assistindo. Hipnotizada. Cada mudança, cada som, cada detalhe. E quando a criatura ficou completamente formada, quando deu o primeiro passo em direção a ela, Maria não recuou. Ficou, esperando. A criatura parou a meio metro. Estendeu a mão, os dedos longos com membranas brilhando a pouca luz, e falou. A voz ainda distorcida, mas mais clara. Você voltou. Maria olhou para a mão estendida, olhou para os olhos amarelos. E alguma coisa dentro dela, alguma centelha de sanidade que ainda resistia, gritou. Corre! Ela deu um passo atrás. A criatura inclinou a cabeça, confusa, desapontada. Deu um passo à frente. Maria deu outro atrás. Não, não vou! A criatura parou. Os olhos se estreitaram. E o assobio, alto, agudo, raivoso. Maria virou e correu. De novo, pela segunda vez. Mas dessa vez era diferente. Porque dessa vez, parte dela queria ficar. Parte dela queria voltar. Parte dela queria descobrir o que aconteceria se ela pegasse aquela mão. E foi esse pensamento que a assustou mais que qualquer monstro. Ela estava sendo consumida, lentamente, inevitavelmente. E se não fizesse algo, se não contasse para alguém, se não pedisse ajuda, um dia ela voltaria. E não correria mais. No dia seguinte, Maria acordou na cama sem lembrar como tinha voltado. As plantas dos pés estavam sujas de lama, as unhas quebradas, a camisola rasgada na barra. Dona Rosa estava na cozinha fazendo café e não tinha visto nada. Maria tomou banho, esfregou a pele até ficar vermelha. Tentou esfregar a memória junto. Não funcionou. Ela sabia que estava perdendo a batalha. Precisava de ajuda, ajuda de verdade. Foi procurar seu Raimundo de novo. Dessa vez, ele não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele. Velha, pele curtida pelo sol, olhos brancos de catarata. Dona Sebastiana, a benzedeira. A única na vila que ainda sabia os rezos antigos. Os rezos que vieram antes da igreja, antes dos padres. Os rezos que a avó ensinou para a mãe e a mãe ensinou para a filha numa corrente que vinha desde que o primeiro ribeirinho pisou na Amazônia. Seu Raimundo já contou para ela, Maria. A voz da benzedeira era rouca, gasta. Você tá marcada. Eu sei, eu sinto. Tenho cheiro nela, Raimundo. Cheiro de rio, cheiro de fundo, cheiro de coisa que não devia andar em terra. Maria sentiu vergonha, como se estivesse suja, contaminada. Dona Sebastiana levantou da cadeira com dificuldade. Pegou um saquinho de pano, abriu. Dentro tinha ervas secas, folhas, raízes, coisas que Maria não reconhecia. Você vai fazer um banho, todo dia, durante 7 dias. Põe isso na água, reza 3 ave-marias e se joga da cabeça aos pés. Não pode falhar um dia. Se falhar, começa de novo.
Maria pegou o saquinho. E isso vai fazer ele esquecer de mim? A benzedeira riu, um riso seco, sem humor. Esquecer? Boto não esquece, menina. Boto guarda. Boto espera. Isso aqui não é para ele esquecer. É para você resistir. Para fortalecer tua cabeça. Para quando ele chamar, você conseguir dizer não. E se não funcionar? Seu Raimundo e Dona Sebastiana trocaram olhares. Se não funcionar, a benzedeira disse baixo: você vai pro rio e não volta. Maria sentiu o estômago embrulhar. Tem outra saída? Tem. A velha se aproximou. Segurou o queixo de Maria com força surpreendente. Você sai da vila, vai pra cidade, arruma emprego, leva tua mãe, nunca mais volta. Porque ele tá preso aqui, nesse trecho de rio, não pode sair. Você sai, você se livra, mas tem que ser pra sempre. Maria passou os 7 dias fazendo o banho, religiosamente, todo fim de tarde. As ervas tinham um cheiro forte, amargo, ardiam na pele, mas ela fazia. E funcionou, meio que funcionou. Os sonhos diminuíram, o desejo afrouxou, o assobio ainda vinha, mas mais distante, mais fácil de ignorar. No 8º dia, Maria acordou sentindo que tinha voltado a ser ela mesma, ainda assustada, ainda traumatizada. Mas ela, de volta ao controle, ela decidiu. Ia sair da vila. Não tinha escolha. Conversou com Dona Rosa. Inventou história de emprego na cidade. A mãe não queria ir. Nasceu ali. Queria morrer ali. Mas Maria insistiu, implorou. E no fim, Dona Rosa concordou. Elas iam sair no fim do mês, quando o barco do seu João passasse. Maria começou a arrumar as coisas, dar fim nas tralhas, vender o que dava para vender. A vila inteira comentava: Maria vai embora. Que pena. Tão nova. Mas ninguém perguntava o motivo. Como se soubessem. Como se sentissem. Na última noite antes da partida, Maria não conseguiu dormir. Não por medo, por despedida. Ela tinha nascido ali, crescido ali, conhecia cada árvore, cada caminho, cada pedra do rio. E ia deixar tudo por causa de uma criatura, de uma maldição, de algo que talvez as pessoas da cidade nem acreditassem que existia. Às 5 da manhã, ela se levantou. Resolveu dar uma última volta, ver o rio pela última vez, de longe, do alto do barranco, só para despedida. Foi caminhando devagar. O céu estava começando a clarear. Rosa no horizonte. Os pássaros acordando. A neblina subindo da água. Maria chegou no alto do barranco. Parou. Olhou para baixo. A água estava calma. Linda. Traiçoeira. E então ela viu, na margem, marcas. Marcas na lama, frescas, pegadas. Pegadas de pés humanos, mas com dedos longos demais. E membranas. Muitas pegadas. Indo e vindo. Como se ele tivesse ficado ali, a noite inteira, esperando. Maria sentiu o sangue gelar. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que ela ia embora. E tinha vindo. Tinha ficado ali, esperando uma última chance. Ela olhou ao redor, procurando. Ele ainda estava ali, observando, esperando ela vacilar, descer só mais uma vez? Maria recuou. Devagar, sem tirar os olhos do rio, e voltou para casa. Trancou a porta. Acordou a mãe. Pegou as malas. E não esperou o barco do seu João. Pagou uma fortuna para o filho da Dona Maria levar elas de lancha naquela manhã mesmo. Não podia esperar. Não ia esperar. 3 horas depois, Maria estava na cidade. Cidade pequena, mas cidade. Asfalto, carros, gente, barulho. Longe do rio. Longe da vila. Longe dele. Ela alugou um quartinho. Arrumou emprego numa lanchonete. Matriculou a mãe no posto de saúde. Vida nova, segura, normal. E durante 6 meses foi exatamente isso. Normal, sem sonhos, sem assobios, sem desejo estranho. Maria quase esqueceu. Quase acreditou que tinha acabado, até a noite de ontem. Ontem Maria estava voltando do trabalho. 10 da noite. Rua vazia. Poste queimado na esquina. Ela estava de fone, música alta, tentando não pensar em nada. E então sentiu aquele cheiro de rio, cheiro de lodo, cheiro de água parada, no meio da cidade. Maria tirou o fone, olhou ao redor. Nada, só rua, só asfalto.
Nenhum rio perto. O mais próximo ficava a 2 quilômetros. Mas o cheiro continuava, forte, enjoativo. Ela acelerou o passo. Virou a esquina da rua dela e parou. Porque na frente do portão da pensão onde ela morava tinha água. Uma poça grande. Mas não tinha chovido. Fazia 3 semanas que não chovia. E a água era escura, preta, como água de rio. Maria sentiu o coração disparar. Não é possível. Ele não pode sair do rio. Dona Sebastiana disse que ele não pode sair. Ela deu a volta. Entrou pela porta dos fundos. Subiu as escadas correndo. Trancou a porta do quarto com 2 voltas de chave. Dona Rosa já estava dormindo. Maria foi até a janela. Olhou lá embaixo. A poça continuava ali. E enquanto ela olhava, a água começou a se mexer, ondulando, como se algo estivesse se movendo dentro. Maria fechou a cortina de um puxão. Sentou na cama. Respirou fundo. Você está imaginando? Estresse, cansaço, paranoia. Mas então veio o som, aquele assobio. Abafado, distante, mas inconfundível, vindo de fora da janela. Maria tampou os ouvidos. Começou a rezar todas as orações que sabia. Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. As palavras saíam atropeladas, desesperadas, e o assobio continuava, mais alto, mais insistente, mais próximo, como se estivesse subindo pelas paredes do prédio. Maria não dormiu. Ficou sentada na cama, abraçada aos joelhos, olhando a porta, esperando ela se abrir, esperando ver aqueles olhos amarelos. Mas nada aconteceu. Quando o sol nasceu, ela foi até a janela. Abriu devagar. Olhou lá embaixo. A poça tinha sumido. O asfalto estava seco. Como se nunca tivesse tido nada ali. Maria quase riu. De alívio. De histeria. Tinha imaginado. Claro que tinha imaginado. Mas quando foi tomar banho e tirou a camiseta, viu no espelho, no ombro, uma marca nova, pequena, circular, roxa como ventosa. Como a que tinha aparecido no pescoço 6 meses atrás. E Maria entendeu. Entendeu com uma clareza que doeu. Ele não estava preso ao rio. Ele estava preso a ela. Onde ela fosse, ele poderia ir. Através da água. Qualquer água. Poça. Caixa d'água. Até a água do chuveiro. Ele podia vir. Maria ligou para o seu Raimundo. Mãos tremendo. Discou 3 vezes até acertar o número. Ele atendeu no 5º toque. Alô? Seu Raimundo, sou eu. Maria. Ele fez silêncio. Um silêncio pesado. Você tá na cidade. Tô, longe do rio. Tô. Mas ele veio. Novo silêncio. Mais pesado ainda. Quando ele falou, a voz estava diferente. Cansada, triste. Boto que marca, Maria. Boto que não solta. Eu achei que você tinha escapado. Achei que ia dar certo. Mas ele te escolheu forte demais. E agora? O que eu faço agora? Seu Raimundo suspirou do outro lado da linha. Agora você tem 3 escolhas. Primeira, você vive fugindo. Troca de cidade, troca de estado. Toda vez que ele aparecer, você corre. Vai viver correndo o resto da vida. Segunda, você aceita. Volta pro rio. Vai com ele, vira parte da água. Nunca mais volta. Terceira, ele pausou. Terceira o quê? Maria quase gritou. Terceira, você enfrenta. Você volta aqui. A gente faz o ritual completo. O ritual de corte. É perigoso, muito perigoso. Dona Sebastiana só viu fazer uma vez. Foi com a tia dela. Deu certo, mas quase matou a mulher. E se não der certo? Se não der certo, você morre. Ou coisa pior. Fica presa entre água e terra. Nem viva, nem morta. Dona Sebastiana diz que tem uma assim. Embaixo do rio. Batendo na pedra do fundo. Tentando sair. Tem 30 anos que ela tá lá. Maria desligou o telefone. Olhou para a mãe dormindo. Olhou para o quartinho alugado. Olhou pela janela para a cidade que tinha virado prisão. 3 escolhas. Todas ruins. Correr para sempre. Se entregar. Ou arriscar a alma num ritual que podia matar. Ela tinha até o fim do dia para decidir. Porque seu Raimundo deixou claro antes de desligar. Na próxima lua cheia, daqui a 4 dias, ele viria de novo. E seria a última chance. Ou ela aceitava, ou ele levava à força. Maria passou o dia inteiro pensando. Não foi trabalhar.
Ligou dizendo que estava doente. Não era mentira. Estava doente. Doente de medo. Doente de desespero. Doente de algo que não tinha nome. Dona Rosa percebeu que tinha algo errado. Filha, o que está acontecendo? Nada, mãe. Só cansaço. Mas era tudo. Era o peso de carregar um segredo que ninguém acreditaria, de estar sendo caçada por algo que a ciência dizia não existir. No final da tarde, Maria tomou a decisão. Ia voltar. Ia fazer o ritual. Porque correr não era vida. E se entregar era morte. Pelo menos lutando, ela tinha chance. Pequena, mas tinha. Ela ligou para o seu Raimundo. Eu vou. Vou voltar. Vou fazer o ritual. Ele não pareceu surpreso. Eu sabia que você ia escolher isso. Você tem coragem. Mais que as outras. Quando você vem? Amanhã. No barco da manhã. Essa noite, Maria não pregou o olho. Ficou acordada, vigiando. Cada som era ameaça. Cada sombra era ele, mas ele não veio. Como se soubesse. Como se estivesse esperando. Quando o sol nasceu, Maria arrumou uma mochila. Poucas coisas. Roupas. Documentos. Dinheiro. Deixou um bilhete para a mãe. Foi vaga. Disse que precisava resolver algo na vila. Voltava em 3 dias. Talvez mentira. Talvez verdade. Dependia do ritual. O barco saiu às 6 da manhã. 3 horas de viagem. Maria ficou na proa o tempo todo, olhando a água, procurando o brilho rosa, procurando o movimento estranho. Nada. O rio estava calmo, tranquilo, mentiroso. Quando chegou na vila, era 12:00. Seu Raimundo estava esperando no porto. Ela veio. Veio sim. E Dona Sebastiana? Tá preparando. Você vai direto para lá. A casa da benzedeira ficava no fim da vila, última antes da mata. Casa de madeira velha, telhado de palha, cheiro forte de ervas e fumaça. Dona Sebastiana estava no quintal, mexendo um caldeirão no fogo. Quando viu Maria, não sorriu. Não cumprimentou. Só disse, tira a roupa, toda. Maria hesitou. Tira, menina. Não tenho o dia todo. E o que eu vou fazer não funciona com pano no meio. Maria tirou. Ficou ali, nua, vulnerável, exposta. Dona Sebastiana jogou a primeira concha de água fervente nela. Maria gritou. A água queimava, queimava como fogo. É para queimar, a benzedeira disse sem pena. Tem que queimar a marca. Tem que matar o cheiro. Tem que mostrar para ele que você não é dele. Mais 3 conchas. Maria chorou. Gritou. Segurou firme no batente da porta. Seu Raimundo segurava ela em pé. Depois da água, veio a fumaça. Dona Sebastiana acendeu um maço de ervas. Ervas que Maria não conhecia. A fumaça era preta, grossa, enjoativa. A benzedeira soprava na pele de Maria. No pescoço, no ombro, onde tinha as marcas. E rezava palavras antigas. Palavras que não eram português. Não eram espanhol. Não eram nenhuma língua que Maria reconhecesse. Palavras de antes. De quando a floresta era Deus. O ritual durou 3 horas quando terminou. Maria caiu, desabou no chão, sem força, sem voz. Dona Sebastiana jogou um lençol em cima dela. Pronto, agora espera. Se ele não vier hoje à noite, você tá livre. Se vier, ela não terminou, não precisava. Seu Raimundo carregou Maria para dentro, colocou num colchão velho, deu água, ela bebeu e dormiu. Sono pesado, sem sonhos, primeira vez em meses. Acordou de noite escuro, total, sem lua, sem estrelas, nuvens pesadas cobrindo o céu. Maria se levantou. O corpo doía inteiro. Queimaduras nas costas, nos braços, nas pernas. Mas era dor. Boa. Dor de estar viva. Dor de estar lutando. Ela foi até a janela. Olhou para a direção do rio, não conseguia ver escuro demais, mas sentia que algo estava acontecendo. E então veio. O assobio, mas diferente. Não era chamado, era raiva, era dor, era perda. O assobio de algo que teve algo arrancado. Dona Sebastiana entrou no quarto, ouviu, ouvi e a velha sorriu. Primeira vez que Maria via ela sorrir, funcionou. Você tá livre. Ele não pode mais te marcar, não pode mais te chamar, não pode mais te ter. Você cortou a ligação. Maria sentiu as lágrimas virem, de alívio, de exaustão, de vitória. Mas Dona Sebastiana levantou a mão. Espera, tem uma coisa. Você tá livre dele.
Mas ele não está livre de você. Ele vai te procurar. Vai tentar. Vai esperar você vacilar. Você não pode ir no rio. Nunca mais. Nem passar perto. Nem olhar. Se você olhar, se você se aproximar, o ritual quebra. E aí, ele pega você de volta, só que pior. Porque agora você rejeitou ele. E boto rejeitado não seduz mais. Boto rejeitado afoga. Maria passou mais 2 dias na vila, recuperando, saindo na rua de dia, evitando o rio. No 3º dia, pegou o barco de volta para a cidade. Dona Rosa estava preocupada, mas não perguntou nada. Maria voltou a trabalhar, voltou à vida normal. Meses se passaram, 1 ano, 2 e nada. Nenhum assobio, nenhum sonho, nenhuma marca. Maria estava livre, realmente livre. Mas até hoje, 5 anos depois, ela não chega perto de rio, não vai em praia. Não entra em lago, evita até piscina porque ela sabe. Sabe que ele ainda está lá. Esperando, sempre. Esperando. E se ela vacilar, se um dia esquecer, se um dia baixar a guarda e colocar só um dedinho na água, ele vai sentir e vai vir. Maria se casou há 2 anos, homem bom da cidade, nunca pisou na Amazônia, não acredita em lendas, acha tudo superstição. Ela nunca contou para ele como contar, como explicar que você não pode ir na cachoeira no aniversário de casamento, porque um boto te marcou, como dizer que você tem terror de água, porque uma criatura te escolheu. Ele ia rir, ou ia te internar. Então, ela inventa desculpas, alergias, medo de afogamento, trauma de infância, mentiras em cima de mentiras para proteger a verdade que ninguém acreditaria. Semana passada o marido dela insistiu. Viagem romântica resort com piscina de borda infinita vista para o mar, ela disse. Não, ele insistiu, ela disse não. De novo, ele ficou bravo, acusou ela de fria, de travada, de ter problema. Maria quase contou, quase abriu a boca e falou tudo, mas engoliu. Disse que ia pensar. Ele comprou as passagens, daqui a 2 semanas eles viajam. E Maria não sabe o que fazer, porque tem uma parte dela, uma parte pequena, mas que existe, que quer ir, que quer ver se ainda funciona, se ele ainda sente, se depois de 5 anos, ele ainda espera essa parte. É perigosa. Essa parte é a obsessão que nunca morreu completamente, só adormeceu. E Maria tem medo não dele, dela mesma, do que ela pode fazer se chegar perto da água de novo. Ontem ela ligou para o seu Raimundo, primeira vez em 3 anos, ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Maria, sou eu. Eu sabia que você ia ligar um dia. Dona Sebastiana disse que você ia voltar. Não voltei, só liguei. Ele riu. Voltar. Não é só com o corpo, menina, voltar é com a cabeça. E você já voltou, tá pensando nele. Tá sentindo falta, tá? Querendo saber se ele ainda quer você. Maria não negou. Não adiantava. Seu Raimundo conhecia, tinha visto isso antes. O ritual corta a ligação. Maria, mas não mata a memória. Não mata a curiosidade e Boto. Sabe disso. Boto é paciente. Boto espera você esquecer que é perigoso. Espera você achar que tá segura. E quando você relaxa ele não terminou, você acha que ele ainda tá lá. Ela perguntou com voz baixa. Seu Raimundo demorou para responder. Boto não morre, Maria. Boto não desiste. Ele tá lá, no mesmo lugar, esperando, sempre esperando. Maria desligou, olhou para o calendário, 2 semanas, 14 dias, e ela ia ter que decidir. Ia no resort e arriscava chegar perto da água, ou contava a verdade para o marido e arriscava o casamento, ou simplesmente não ia e deixava tudo acabar. 3 escolhas, de novo, como 5 anos atrás. Só que agora, as consequências eram diferentes. Agora ela tinha vida, tinha futuro, tinha algo a perder. E enquanto ela pensava, enquanto olhava pela janela do apartamento na cidade grande, longe de qualquer rio, ela ouviu fraco, quase imperceptível. Mas ouviu um assobio vindo do banheiro, onde a torneira pingava. Plim, plim, plim. E entre os pingos, o som, aquele som que ela conhecia tão bem, que assombrava seus sonhos, que nunca tinha realmente ido embora. Maria fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez em 5 anos, sussurrou de volta. Eu sei que você tá aí. O assobio parou. A torneira parou de pingar. Silêncio absoluto. E então, do banheiro, uma voz, distorcida, molhada, impossível, mas clara. Sempre estive. Maria abriu os olhos, o coração disparado. Não era imaginação, não era memória. Era real. Ele tinha encontrado ela.
De novo, mesmo depois do ritual, mesmo depois de 5 anos, mesmo a quilômetros de qualquer rio, porque ela tinha feito a única coisa que Dona Sebastiana tinha avisado para nunca fazer. Ela tinha pensado nele, tinha falado dele, tinha aberto a porta. E Boto não precisa de muito. Boto precisa só de um convite. E ela tinha dado. Agora, ela tinha uma escolha. A última escolha, fechar a porta do banheiro, trancar, nunca mais abrir, e viver com o som do assobio pelo resto da vida. Ou abrir, entrar, e descobrir de uma vez por todas o que acontece quando você finalmente para de correr. Maria levantou, caminhou até o banheiro. A porta estava entreaberta, vapor saindo como se alguém tivesse tomado banho, mas ninguém tinha. Ela estava sozinha em casa. Colocou a mão na maçaneta, empurrou devagar o banheiro, estava cheio de névoa. A água da torneira corria sozinha quente, muito quente, enchendo a pia, transbordando. Escorrendo para o chão, formando uma poça que não era de torneira. Era escura preta como água de rio e tinha algo se mexendo dentro. Maria sabia que se desse mais um passo, se entrasse, não ia mais sair, não como ela mesma, sabia disso. Dona Sebastiana tinha avisado, seu Raimundo tinha avisado. Mas a curiosidade, a maldita curiosidade que quase tinha matado ela 5 anos atrás, continuava viva. E sabe o que é pior? Parte dela queria entrar. Parte dela queria acabar com a dúvida, com a tensão, com o medo constante. Parte dela pensava, pelo menos assim, acaba de um jeito ou de outro. Acaba. Maria respirou fundo e deu o passo. A água tocou seus pés gelada, apesar do vapor, e a poça começou a crescer, subindo pelos tornozelos, pelas panturrilhas, pelos joelhos, e de dentro da água, uma mão com dedos longos, com membranas, segurando seu tornozelo. Firme e possessivo dono, e a voz vindo de dentro da água, sussurrou. Você demorou. Maria olhou para baixo, viu os olhos amarelos brilhando embaixo da superfície, viu o sorriso quase humano, viu o que esperou por ela durante 5 anos e disse a única coisa que podia dizer, a única verdade que restava. Eu sei. A água puxou, ela não resistiu. E quando o marido dela chegou em casa 3 horas depois, o banheiro estava seco, a torneira fechada, nenhuma poça, nenhuma marca, só o telefone de Maria no chão e uma mensagem no espelho escrita com o dedo em vapor que não deveria estar ali. Ela voltou para casa. E é isso. Essa é a história de Maria, a mulher que viu o Boto se transformar e passou 5 anos correndo, até que parou de correr. Ninguém sabe o que aconteceu depois. O marido chamou a polícia. Fizeram buscas. Nada. Maria simplesmente desapareceu. Sem rastro, sem corpo, sem explicação. Mas eu sei, seu Raimundo sabe, Dona Sebastiana sabe, e agora você também sabe. Se você mora perto de rio, se você escuta assobios à noite, se você já viu algo se mexendo na água quando não deveria ter nada ali, se você já sentiu que tinha alguém te observando quando estava sozinho na margem, preste atenção. Porque talvez não seja sua imaginação, talvez seja ele, te escolhendo, te marcando, te esperando. E se você é mulher, se você sai sozinha à noite, se você busca água depois das 7, cuidado. Muito cuidado. Porque Boto não escolhe todo mundo. Boto é seletivo. Mas quando escolhe, não desiste. Nunca. Se você quer saber mais histórias reais da Amazônia, histórias que as pessoas não contam, histórias que a ciência não explica, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Você já viu algo estranho na água? Já ouviu assobios que não eram de pessoa? Já sentiu que tinha algo te chamando pro rio? Conta pra gente, porque talvez você também tenha sido escolhido.